Pessoal, primeiramente queria dar boa tarde aí para todos vocês que já estão aí presentes aí na nossa aula. A gente vai começar a nossa aula aqui agora. Antes de começar, eu já queria perguntar para vocês como que tá o meu áudio aí? Estão conseguindo me escutar? Tá muito baixo? Tá com muito ruído? Me avisem aí, por favor. Tá ok, professor. Beleza, então. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, uma curiosidade, antes da gente iniciar a nossa aula. Eu queria perguntar se tem algum ou alguns de vocês aqui, queria perguntar se alguns de vocês já participaram do PIBID ou do PIBIC. Já participei do PIBIT, professor. Beleza. É, eu queria perguntar, já que o Diego participou, então já vai facilitar aqui na minha pergunta. Eu queria te perguntar, Diego, se no teu projeto, não sei se são projetos individuais, na verdade, ou se dentro da plataforma PIBID, local, aqui do campus Mesoricuri, se tem algum projeto ou algum subprojeto que relacione tecnologia com ensino de química. Eu queria tirar essa dúvida com você. Ou se você souber, que eu queria que você compartilhasse com a gente aí esse, essa informação. Professor, na época em que eu participei, né, antes da pandemia, bem antes mesmo da pandemia, eu não sabia, eu fiz em duplo o meu projeto e não teve, pelo menos eu não fiz, né? Eu não fiz nessa área, nem fiquei sabendo de alguém que tivesse feito nessa área de tecnologia. Porém, já meus colegas que estão participando, né? Sheila, por um exemplo, eu creio que está participando. É, eu creio que eles devem ter feito algo nesse período, né? Que já foi tudo remoto, né? Mas se a instituição tem ou não, eu não sei responder, professor, essa pergunta. Beleza, Diego, beleza. Eu queria deixar o microfone aberto aí à disposição da Sheila para ela contar se ela sabe de alguma informação, se ela está participando de algo específico. Prof, Pode falar. pergunta, por favor. Não, eu queria que você falasse, ou a própria Tamires também está falando que participa do PIBID, se vocês têm, se tem algum subprojeto dentro do PIBID relacionado com tecnologia aplicada ao ensino de química, com informática aplicada ao ensino de química. Aí eu queria que, se tivesse, vocês me falassem, eu relatasse a experiência, se vocês estão participando disso, ou pelo menos se me dessem a informação se tem algum subprojeto relacionado com isso. Entendeu? Sim, entendi. Não teve, mas teve sugestão para acontecer, no caso. Se eu estiver errada, então me corrige. Mas a gente tá para quinta-feira dar sugestões para a próxima etapa agora de construção para projetos. E, se eu não me engano, falaram algo relacionado com uma ideia e uma possibilidade de começar. Boa tarde. Boa tarde, É, pode falar com isso. pronto. Assim, a gente tem mais de 6 meses que estamos participando do PIBID, né? Sim. Aí, de início, os professores que são nossos supervisores já vieram com nossos temas geradores para partir deles a gente pesquisar artigos e daí a gente formular o nosso projeto. E agora, como minha colega Sheila falou, na quinta passada, a gente teve a oportunidade de sugerir temas geradores para ser sorteados 3 temas que irão ser sorteados, na verdade, 3 temas para cada campus, como o PIBID que a gente está participando, quando a gente tem as nossas reuniões de núcleo, são três campos que participam, Oricuri, Floresta e Petrolina. Aí, os temas que foi sugerido, eu não vi nenhum que fosse sobre a tecnologia, sobre
essa parte da informática envolvendo química, não. Não, assim, Tá. de ter tem, só que é muito pouco, né? Porque, tipo, quando a gente já tá tendo um encontro síncrono com os meninos, lógico que a gente tá utilizando dessa Sim, ferramenta, né? sim, sim. Mas, assim, um tema específico, nós vamos ver a química relacionada com a informática para o ensino, não. Tá, beleza, beleza. Muito obrigado aí pelas informações, Tamires, Sheila, Diego, vocês todos. Eu queria, na verdade, na verdade, essa minha pergunta, ela foi basicamente para mim ter mais ou menos uma ideia, uma noção, tá? Eu perguntei sobre os dois, Sara, tanto o PIBIT quanto o PIBIC. Aí eu queria, quem estiver participando do PIBIC também quiser falar alguma coisa em relação a isso, se estiver participando de algum projeto relacionado com o uso de tecnologias à química, ao ensino de química, não sei. Boa tarde. Assim, na questão do PIBIC, eu já participei de 2 bolsas no PIBIC. E até agora, assim, desde que eu entrei no curso, não, a gente não teve, assim. É igual o Tamires falou, tem mais a questão, tipo, do aluno se virar de acordo com o que ele já sabe, né? De usar Sim, algumas plataformas como o Word e tal. Mas, assim, nós tivemos um curso, um pequeno curso, entre aspas, não foi um curso, né? Mas foi umas dicas do professor Alcidênio. Mas, porque ele gosta muito dessa questão desse negócio da Microsoft, enfim. Só que no PIBIC em si, não existe não, isso não. Essa questão das novas tecnologias, de alguém auxiliar, entendeu? tá, entendi. Beleza. Era, como eu falei para vocês, essa minha pergunta, ela era basicamente a título mesmo de informação, tá? E aí, obviamente, que se no decorrer da nossa disciplina forem surgindo ideias, a gente pode, inclusive, conversar sobre isso. E aí, o objetivo da aula de hoje basicamente mostrar para vocês, tanto nessa aula de hoje quanto possivelmente na próxima, nós vamos falar um pouco de sites, tá? A gente vai explorar alguns sites, tá? Porque a nossa disciplina, ela na verdade, como eu falei para vocês, ela vai ser prática, mas ela vai seguir alguma construção. Tipo, a gente vai dedicar um certo tempo a falar bastante de sites, tá? Mostrar algumas coisas para vocês, desde de sites mesmo para consulta, até sites que a gente consiga trabalhar no próprio site, consiga simular alguma coisa, tá? E aí, no decorrer da disciplina, a gente depois vai passar para programas, né? Vamos trabalhar com programas, vamos sair dos sites e vir para os programas. E aí, o objetivo de hoje, como eu falei para vocês, era mostrar. Possivelmente, eu já vou logo adiantar para vocês, principalmente para quem participou do PIBIC, vai entender as principais, ou já vai ter conhecimento das principais coisas que eu vou falar, tá? Porque eu vou mostrar para vocês aqui um pouco do site do CNPq, da CAPES, do MEC, um pouco do site do SBQ, da CBQ, todas essas informações importantes. Aí na próxima aula, possivelmente, eu vou falar para vocês sobre periódicos CAPES. Eu vou até perguntar de novo aqui para a Sara, para o Diego também, que já são alunos que já trabalharam com isso, com a própria Sheila também, Sheila e Prata Tamires, se vocês vão até me tirar uma dúvida. Se os alunos eles conseguem acessar aquela federação CAF, Café, para acessar os artigos, alguém consegue tirar essa dúvida para mim? Se vocês alunos têm conhecimento, conseguem acessar? Professor, Oi. essa plataforma, se eu não me engano, eu fiz a inscrição. Tem que fazer uma inscrição no início. Não é uma Não, plataforma que... pode Pode falar. falar. Pode falar, Professor? Diego. Pode falar. Pode falar? Pode. Não é uma para artigo, para periódico, tal, de forma gratuita. Isso. Né? Eu consegui acessar algumas vezes, mas já faz um tempinho já que eu vou ser bem sincero, que eu acessei, viu?
Porque é o seguinte, eu preciso dessa informação, porque se vocês tiverem a capacidade de acessar, aí eu vou mostrar para vocês como que. Eu vou mostrar também, vai entrar aqui na nossa pauta de discussão, nessa parte de Sim. sites, que é justamente Uhum. isso mesmo. Com essa federação, a gente consegue acessar de casa as bases de periódicos, as revistas, e De consegue dar forma uma olhada. gratuita, isso. Isso. Então depois, não sei se vai, talvez dê tempo na aula de hoje. Se não der, eu coloco na próxima. Eu mando o link e peço para vocês fazerem um teste. Porque, a princípio, Pronto. para acessar, acho que basta somente de. Eu não lembro, acho que é o mesmo login que vocês fazem no Swap, se eu não estiver Eu, enganado. eu não tô lembrado. Eu vou ser bem certo. Se eu não me Mas a engano, gente. precisava do e-mail institucional, se eu não me engano. Tá, eu vou. No decorrer dessa aula da próxima, a gente faz o teste. Eu mando Tá o link para certo. vocês tentam acessar. Se acessar, aí a gente começa a fazer o teste junto dentro do próprio site. Pronto. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui para falar uma coisa para vocês. Só um minuto. Beleza, gente. O primeiro, como eu falei para vocês, a aula de hoje eu vou comentar um pouco com vocês a respeito de sites, né? E aí vocês vão ver que no decorrer dessa minha fala aqui, uh, essa fala ela vai se confundir muito entre a parte de pesquisa e a parte de ensino, tá? Muitas coisas vocês vão enxergar como relacionada com a parte de pesquisa e outra coisa com uma parte de ensino, mas sendo que uma coisa, elas não são coisas dissociadas, elas são coisas que estão associadas entre si, né? Tanto a parte de ensino como pesquisa, tá? O primeiro site que eu queria falar aqui para vocês é o site do CNPq, que possivelmente alguns de vocês já devem ter ouvido falar, né? Que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, né? O CNPq, que é uma instituição ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, né? E é uma instituição bastante importante aqui para o Brasil, em termos de pesquisa, tá? Porque ela fomenta a pesquisa no Brasil, tá? Sejam pesquisas de diversas áreas, tá, gente? Diversas áreas da ciência, não só de química. E ela fomenta em que aspecto? Ela financia projetos de pesquisa, tá? E esse site que ele também é importante, porque é dentro do site do CNPq que os pesquisadores, ou os estudantes de modo geral, eles podem criar o currículo, o seu currículo Lattes, tá? Que eu não sei se vocês já ouviram falar. Quem fez PIBIC já, né? Dentro do próprio site do CNPq existe uma coisa chamada plataforma Lattes, que inclusive a Sara colocou aí no chat, né? E ela é dentro dessa plataforma Lattes que nós, pesquisadores e estudantes de química, ou de ciências de modo geral, não estou nem falando de química, só de ciências de modo geral, nós fazemos o nosso currículo, tá? Então, já é a primeira dica que eu dou para todos vocês aí que são estudantes de química, assim que vocês tiverem um tempinho, vocês podem estar fazendo o currículo Lattes de vocês, tá? Porque vai ser muito importante, certo? Lá na frente, quando vocês quiserem participar de projetos de pesquisa dentro da instituição, é necessário, um dos requisitos é você ter um currículo cadastrado na plataforma Lattes, tá? E aí não é nada complexo, é um currículo normal, como se você tivesse um currículo para arrumar um emprego, digamos assim, só que lá dentro você vai colocar suas atividades acadêmicas, tá? É um currículo acadêmico, digamos assim, tá? Inclusive, depois, quem se interessar, quem tiver com dúvida, a gente pode, inclusive, marcar para me auxiliar vocês a criarem esse currículo. É bem tranquilo, não é nada difícil, tá? E é sempre importante. E aí, outra questão importante dentro do próprio site da plataforma, dentro do próprio site do CNPq, ele mostra, geralmente, algumas notícias relacionadas aí com ciência, né? Desde divulgação de congressos, premiações, novas descobertas. Eles mostram também os projetos que estão sendo financiados pelo próprio CNPq. Então, esse daqui é um site muito, muito interessante, muito importante vocês estarem dando uma olhada depois, porque ele é um site, tem informações, divulgação científica, tudo isso, e ele é um site governamental, tá? Ele é um site oficial relacionado à ciência, né? Então, às vezes a gente fica muito, muito, muito na dúvida em relação a
a gente procurar algum site para pesquisar algumas coisas específicas, ou algum site mesmo que fala de ciência, de pesquisa, né? E aí, quando fala de Brasil, um dos sites que, pelo menos, vem na minha cabeça logo automático, é o site do CNPq, por ele ser um site oficial, um site do governo, né, do governo federal, vinculado ao governo federal, que trata de ciência. É como se fosse um canal oficial para falar de ciência dentro do governo, digamos assim, tá? Então, gente, é um site muito importante, tá? Depois vocês podem dar uma olhada, tem informação sobre pós-graduação, informação sobre graduação, tem um monte de coisa, tá? E aí entra, inclusive, na parte que eu falei para vocês aí da plataforma Lattes, beleza? Deixa só eu ver outra coisa aqui, gente. Só um minuto. Outro site também relacionado com pesquisa, tá? Com ciência. Deixa eu só atualizar aqui para vocês, gente. Hoje vai ser interessante porque, como não tá tendo slide, vai ser a apresentação desses sites aqui para vocês, gente. A minha internet ela sempre cai quando eu estou precisando dela. Então, vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência aí. Beleza. Aí outro site que eu queria mostrar para vocês também é o site da CAPES, também é um órgão governamental, né? Só que esse aqui ele está também associado à pós-graduação, mas também fala muito de pesquisa, e ele está vinculado ao Ministério da Educação. Então é um site também que vocês podem sempre... É um bom site para pesquisa, tá? Porque aqui, ó, por exemplo, ele traz umas notícias aqui, ó, sobre, ó, por exemplo, a importância do jardim de infância para a alfabetização, traz notícias sobre cursos, traz notícias sobre meio ambiente. Então, ele é um site oficial, né? Porque ele é um site do governo, e também traz muitas informações a respeito de ciências, tá? E aí a CAPES, só uma curiosidade, ela é um órgão também, como eu falei para vocês, vinculado ao Ministério da Educação, que ela também financia a pós-graduação, né? Ela é um órgão que paga bolsas de mestrado e doutorado para alunos que desejam fazer pós-graduação, tá? Então, é um órgão muito importante aqui dentro do Brasil, tá? Infelizmente, atualmente, tanto o CNPq quanto a CAPES, eles estão sofrendo alguns, eu não vou falar ataques, eles estão sofrendo algumas desvalorizações, né? Tipo, boa parte do orçamento desses órgãos tem sido reduzida por conta de toda a crise e por conta da política do governo atual. No entanto, mesmo com todos esses problemas, esses dois órgãos continuam sendo de extrema importância para o Brasil, do ponto de vista de ciência, de pesquisa, tá? E dentro do site da CAPES, existe uma coisa chamada portal de periódicos, tá? Esse portal de periódicos é uma coisa muito interessante, ó, porque é o seguinte, para um pesquisador, para o trabalho dele ter significado ou ter... Eu não queria falar visualização, porque fica parecendo coisa de rede social, né? Mas, geralmente, quando você realiza um trabalho científico, o ápice do trabalho é a divulgação do que você conseguiu alcançar, dos seus resultados. E essas divulgações, elas podem acontecer através de congressos, podem acontecer através de publicação de um artigo em um jornal, né? E a maioria desses jornais, mundo afora, eles são pagos, né? Eu não consigo acessar qualquer artigo que eu queira na hora que eu quiser, né? É necessário que eu pague para mim poder ler aquele artigo, né? O artigo está lá dentro da revista, ele é fechado, eu tenho que pagar para mim ler. No entanto, existe o portal de periódicos CAPES, né? Que a CAPES ela é um esquema que o governo faz, que ele paga para ter o acesso a essas revistas e vincula e faz com que as instituições de ensino superior, tanto os institutos federais e as universidades, tenham acesso a esses periódicos, a esses jornais que antes era pago. Então, é meio que a CAPES paga e libera o acesso para os institutos e para as universidades. Tá? Então, o portal de periódicos CAPES é uma ponte importante entre o pesquisador, o aluno, o estudante e os artigos científicos. Tá? É óbvio que existe grande quantidade de artigos aí e grandes revistas que são free, né? Você consegue acessar os artigos, baixar, estudar e tal. Só que grande parte não é pago.
E aí, graças à plataforma de periódicos CAPES, que nós, estudantes, pesquisadores, conseguimos acessar esses artigos aí. Tá? Então, um site muito importante por conta disso, né? Por conta desse acesso aí ao portal de periódicos da CAPES. Tá? Então, eu mostrei para vocês aí 2 sites governamentais, né? Muito importantes aí na área de pesquisa. Tá? Agora, eu vou mostrar para vocês um terceiro site. Esse é o mais legal de todos, que eu acho. Não, não é o mais legal de todos, mas é muito interessante. Só um minuto, gente. Pronto. Pronto, cheguei aqui onde eu queria mostrar para vocês. Gente, ó, o site que eu queria mostrar para vocês aqui, agora, é o site relacionado às revistas vinculadas ao SBQ. O que é o SBQ? O SBQ, ele é a Sociedade Brasileira de Química, tá? Que nós, estudantes, pesquisadores, profissionais, professores relacionados com a área de química, podem ser sócios. A gente pode se associar e fazer parte dessa Sociedade Brasileira de Química, né? E a Sociedade Brasileira de Química, ela tem uma seção dentro do próprio site, que é a parte das revistas vinculadas à Sociedade Brasileira de Química, né? Como eu tinha mostrado para vocês aqui, ó, a gente entra no próprio site da Sociedade Brasileira de Química, SBQ, né? E aí a gente vem e aí tem todas as informações do SBQ, né? Fala um pouco da história, as divisões científicas dentro da SBQ, as reuniões anuais, que são os congressos da SBQ, núcleos mulheres, e mostra aqui, ó, Publice CBQ, ou Publi SBQ, né, que são as revistas associadas à Sociedade Brasileira de Química, tá? E aí, possivelmente, vocês, estudantes de Química, já devem ter ouvido falar da revista chamada Química Nova, né? É uma revista científica brasileira e da área de Química muito conhecida, a mais conhecida de Química, para falar a verdade, é a Química Nova. Né? E essa revista Química Nova, ela possui vários artigos de pesquisadores brasileiros e também de pesquisadores de fora, tá? Então, essa revista ela faz parte desse conjunto de periódicos que compõem o SBQ, tá? Então, aqui em cima no site, ó, aqui em cima no site onde eu estou passando o mouse, ó, vocês estão vendo aqui todas as revistas que compõem o SBQ, ó. Tem a JBCS, que é o Jornal Brasileiro da Sociedade Brasileira de Química, né? Tem a Química Nova, QN, tem a Química Nova na Escola, que eu vou já falar sobre ela, que é a que mais vai interessar para a gente aqui da nossa disciplina. Tem a Química Nova Interativa, que é uma revista recente aí, muito interessante também. Tem a RVQ, que é a Revista Virtual de Química, tá? E tem mais 3 plataformas aqui que não necessariamente são revistas, mas são aplicações interessantes aí da SBQ, né? Como divulgação, que facilitam a divulgação científica, tá? E aí, dentro de todos esses conjuntos de revistas aqui, ó, o JBCS, o JBCS e a Química Nova, elas são voltadas bastante para a pesquisa. Entretanto, a própria Química Nova, ela tem uma aba lá dentro da própria revista, que eu vou abrir aqui para vocês, ela tem uma aba lá dentro que mostra um pouco, que dedica para a educação, tá? Ela é uma revista científica, ó, vocês estão vendo aqui, tem artigo mesmo artigo científico, de pesquisa de fato, e tem também uma área, pesquisa de fato, que eu falo pesquisa aplicada, tá? E tem outra parte lá embaixo, dedicada para questão de educação. Então, tem a parte de nota técnica, tem a parte de revisão, e dependendo do volume, tem a questão da educação. Por exemplo, ó, eu estou mostrando aqui para vocês agora, eu cheguei na aba educação. Então, aqui dentro, nós temos uma parte da revista dedicada para pesquisas relacionadas com educação. Tá? Então, por que eu estou mostrando isso aqui para vocês relacionado com a nossa disciplina? Porque a nossa disciplina, ela é usando aqui a tecnologia e a informática para o ensino de química.
Ou seja, as duas coisas são importantes para a gente. Tanto o ensino de química, que é muito importante para a gente, né? Essa disciplina é uma disciplina de ensino, e a parte da informática, né? Então, o que eu queria falar para vocês é justamente isso, que esse artigo, que essa revista, ela tem uma aba dedicada para a parte da educação. Então, por exemplo, às vezes vocês vão estar ministrando aula, estão querendo buscar alguma ideia para um determinado conteúdo, como que vocês vão repassar, como que vocês vão ilustrar, e uma fonte de pesquisa é essas revistas aqui da SBQ. Então, você pode ir lá na Química Nova, tem uma aba para educação, você pode pesquisar alguma coisa lá, tirar alguma ideia de lá, e também lá na Química Nova, na Química Nova na escola, que eu vou mostrar para vocês já já, né? Por exemplo, ó, de cara a gente já encontra, eu não estava nem procurando esse artigo, mas de cara a gente já encontra um artigo muito interessante, ó, esse que está sendo mostrado na tela de vocês aí, ó, que é os orbitais em química geral, né? Tipo, vocês são da turma de 2018, tem alguns alunos de turmas anteriores, inclusive, vocês, possivelmente, eu tenho quase certeza, já passaram das disciplinas de química geral, né? E aí é lá na disciplina de química geral que nós temos o contato, inicialmente, com essa questão de orbital, né? E o orbital, ele, ele é bem enigmático, assim, para a química, né? Para nós estudantes iniciais de química. Ele é uma coisa bastante abstrata, né? A gente consegue enxergar o orbital como uma coisa bastante abstrata. A gente tem um conceito lá, né? Que ele é um conceito, quando a gente aprende na química geral, um conceito de probabilidade, né? Uma região do espaço que a gente vai encontrar um elétron, ou que a gente tem uma probabilidade de encontrar um elétron, né? E aí, muitos têm feito hoje em dia, um dos desafios da química hoje em dia e da tecnologia é tentar trazer essa imagem abstrata para uma coisa mais palpável, tá? Eu até falei a palavra errada que eu não consigo nem falar. Para uma coisa mais realística, né? E uma das maneiras de trazer isso para o mundo realístico é através do uso da mecânica quântica, né? A mecânica quântica, ela consegue, de certa forma, trazer uma imagem para a gente do que seria o orbital. Só que ela vai aliar tanto a mecânica quântica como aspectos estatísticos, né? E aí existem vários programas de computador que aliam essa questão da mecânica quântica com o aspecto estatístico e tentam desenhar uma figura de um orbital, tá? Por que eles tentam desenhar a figura de orbital? Porque fica fácil para o aluno ele visualizando, tá? Ele consegue enxergar aquilo e associar aquilo com orbital. Fica fácil. Do que a gente ter somente um conceito. Falar, não, orbital é uma região máxima, é uma região no espaço onde é máxima a probabilidade de encontrar um elétron. O aluno fica meio viajando, né? Então, quando você tenta gerar uma imagem física do que seria um orbital, é sempre importante para a questão da educação, tá? Para a questão do aprendizado, tá? Não é da educação, ali relacionado com química, beleza? E aí, como eu falei para vocês, envolve estatística, matemática, envolve química, né? Porque envolve a questão aí da mecânica quântica. Então, esse aqui por exemplo, esse artigo seria de extrema importância aí para a gente, né? Se a gente entender a questão do orbital aí, entender a questão do orbital, certo? Aí aqui embaixo, ele mostra também uma continuação do artigo, né? Ó, orbitais em química geral, parte 3, consequências para o ensino, para a aprendizagem, né? Bem legal também. Deixa eu ver. Aí aqui ele já vai para outras coisas que não fazem, não, não necessariamente aplicam-se a gente, a nossa disciplina, mas, inclusive, já veio outra ideia aqui na minha cabeça. Inclusive, eu vou procurar alguns artigos dentro aqui da Química Nova que tratem dessa questão da educação, da tecnologia aliada ao ensino, e vou trazer aqui para a gente discutir sobre esse artigo, tá? Então, possivelmente eu vou fazer uma coleção, coletar alguns artigos interessantes, vou passar para vocês, né, antecipadamente, para vocês fazerem a leitura, e aí nos nossos encontros aqui, nós iremos debater sobre esses artigos, tá? Porque, na verdade, o que eu vou trazer, na verdade, serão artigos nesse estilo, né? O pesquisador vai trazer uma problemática, e aí ele vai pegar alguma coisa relacionada com o ensino, com a tecnologia, com a informática, para tentar resolver aquela problemática. Eu não vou trazer muito aqueles artigos abordando muita teoria sobre
opinião de autor sobre a questão da informática no ensino de química, eu não vou trazer muito isso. Vou trazer mais problemas práticos, né? Mostrar tal problema e tal aplicação. E como que foi resolvido, que é justamente isso, que é justamente esse meu intuito aqui, gente, praticidade, tá? Então, depois que eu mostrei para vocês aqui a questão da química nova, e o interessante é que os artigos a gente consegue baixar, ó, você clica aqui em PDF, né? E aí você consegue baixar os artigos, ó, são free, é uma revista Open Access, que são revistas de acesso aberto, tá? Então a gente consegue, né? Tem alguns artigos em português, a Química Nova eu nem sei se ainda tem em português, tá? Mas ela tinha recentemente artigos em português, atualmente já deve estar todos em inglês, mas isso não será problema a princípio, tá? Aí a outra revista que eu queria mostrar para vocês aqui, gente, falando ainda do site da SPQ, é essa revista aqui, ó, Química Nova na Escola, tá? Essa revista aqui, ela é muito interessante, por quê? Porque ela traz sempre experiências, tá? Ela traz sempre experiências ou experiências científicas aplicadas na escola, tá? Que é o nosso objetivo aqui também, tá? A Química Nova, ela é muito massa e muito interessante, só que a maioria das experiências que ela traz lá é para o ensino superior, tá? Ou seja, são metodologias alternativas para o ensino de química no superior, tá? Já aqui, a Química Nova na escola, não. Ela tem a mesma, ela é uma disciplina dedicada só ao ensino de química, só que ela dá uma abordagem bastante elevada para o ensino de escola, ou seja, ensino fundamental e ensino médio, tratando-se de química, de ciência, beleza? É óbvio que uma vez ou outra, algum artigo ou outro, ele vai trazer também do ensino superior, não é proibido, mas essa revista é mais interessante por ela dar essa amplitude muito maior, essa abrangência muito maior ao ensino de ciências para as séries iniciais, né? Ali antes da universidade, antes da graduação, tá? Eu queria ver se eu consigo encontrar aqui, por exemplo, alguns artigos, só para vocês terem uma ideia. Deixa só eu dar uma olhada aqui, gente. Sim. Aí é o seguinte, aí dentro do próprio site, né, quando vocês tiverem dando uma pesquisada, tiverem procurando algum material, aí como eu falei para vocês, né, na aba aqui de cima vocês escolhem um artigo específico. Aí, por exemplo, eu quero da Química Nova na Escola, né? Então já cliquei aqui, ó, Química Nova na Escola. Aqui ele apresenta uma descrição da edição atual. Geralmente as edições são dedicadas a alguma temática, né? E aí aqui ele dá uma breve introdução sobre a temática da edição, desse volume 43, número 1, né? Tá? E aqui nessa aba, onde eu estou mostrando aqui para vocês, essa aba onde está o mouse aí, ó, aqui, ó, essa aba à direita, é mostrado as edições, né? Tem os cadernos temáticos, né? Cadernos relacionados com temas, né? E aí aqui vocês podem pesquisar, vocês podem dar uma olhada sobre a edição atual, que é a que está na própria home aqui do site, artigos no Prelo, que são os artigos que estão para serem publicados, e a questão das edições anteriores. Então, onde eu cliquei, edições anteriores, tá? E aí, digamos, você estava lendo lá algum artigo, né? E aí, esse artigo fez referência a um artigo da Química Nova na Escola, e você está querendo procurar. Então, você vai procurar aqui de acordo com o ano de publicação, tá? Então, aqui você vai conseguir encontrar os artigos anteriores, tá? Então, deixa eu só dar uma olhada aqui, ó, por exemplo, Química Nova 43, ele já veio para aqui, ó. Aí, por exemplo, ele já veio parar aqui no volume 42, né? O volume atual 43, eu procurei um anterior, que é o 42, que é do mês de novembro de 2020. E aí ele traz, vocês vão conseguir observar alguns artigos, tá? Todos relacionados com a área de ensino,
tá? Ó, por exemplo, aqui, ó, vocês estão vendo que o artigo de número 368, que é a página, possivelmente a página que esse artigo aparece, ele fala assim, ó, o problema no ensino do equilíbrio de fases condensadas com fase de vapor, né? É, quem já cursou físico-química, ou quando vocês cursarem físico-química, vocês vão ver que essa questão aqui de equilíbrio de fases é uma questão, é um assuntozinho um pouco complicado dentro da físico-química, né? Então, você imagina tentar aplicar isso no ensino médio, por exemplo, né? Então, é um problema ensinar isso, tá? É uma problemática bastante relevante, essa questão do equilíbrio de fases. E aí, nesse artigo aqui, possivelmente o cara, ele traz o problema, né, relacionado com o ensino de equilíbrio de fases, e possivelmente dentro do próprio artigo ele deve trazer alguma abordagem, alguma possível solução, ou pelo menos alguma visão que possa ser resolvida esse problema, ou uma alternativa para resolver esse problema do ensino, tá? De equilíbrio de fases, que não é uma coisa muito simples. Só que o mais interessante, ó, é lá no início, ó. Aqui no início, ó, nesse artigo de número 312, que eu não sei se vocês vão estar conseguindo enxergar aí, que é onde está o mouse aqui nesse exato momento, ele traz assim, ó, o uso do GnuPlot, ó, ele traz assim, o uso do GnuPlot como ferramenta facilitadora do ensino. Aí, 2 pontos. Aplicações e físico-química. Podem ter certeza que esse daqui será um dos primeiros artigos que eu já vou trazer para nós discutirmos, tá? Porque ele tem tudo a ver com a gente, beleza? Por quê? Porque o GnuPlot, ele é um programinha, tá? Para gerar gráfico, ele é um programinha free, grátis, e ele está sendo usado aqui nesse artigo como ferramenta facilitadora do ensino, especificamente para físico-química, né? Que é justamente uma das áreas da química mais complicadas, digamos assim. Eu não queria nem usar o termo complicado, porque às vezes pode ser fácil para um, não pode ser fácil para um e difícil para outros. Mas é uma parte bastante abstrata, tá? A parte da físico-química envolve muita matemática. Então, nesse artigo aqui, os pesquisadores eles estão trazendo o uso dessa ferramenta do GnuPlot como algo facilitador ao ensino. Então, podem ter certeza que nas próximas aulas aí, esse será um dos artigos que eu vou trazer para nós, para a gente discutir aqui na sala, discutir aqui na nossa aula, tá? E aí vou ver também a própria viabilidade de estarmos adquirindo o GnuPlot, para a gente poder fazer também algumas simulações, algumas aplicações, desde que a gente consiga ter algumas ideias, tá? Como eu falei para vocês, para a gente não ficar só na teoria, só mostrando, a gente também vamos. Aliás, o foco da disciplina ele é prático, né? É pegar essas ferramentas e aprender a usar, a praticar, né? Só que antes disso, é interessante a gente ter a questão aí dos relatos, das experiências, né? E isso vai vir através das nossas leituras ou discussões a respeito dos artigos aí, certo? Deixa eu só ver outra coisa aqui, gente. Pessoal, estou falando muito rápido, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês estão entendendo, gente, o que eu estou falando aí? Tá dando para entender? Questão dos sites, está tranquilo até agora? Alguém quer fazer alguma pergunta, curiosidade? Tá tranquilo, professor. Tá tranquilo, viu? Pode continuar. Tá. Vou continuar agora, deixa só de novo atualizar aqui essa internet, gente, que ela fica sempre caindo. Na hora que o roteador às vezes dá alguma oscilação na energia, aí o roteador ele obviamente vai oscilar também, e aí a internet ela cai. Só no computador, no celular ela não cai, eu não sei o que é isso.
Certo, gente. Outro site que eu queria falar para vocês também é o site do CBQ, né? O CBQ, ele é o site vinculado ele é o site do Congresso Brasileiro de Química, tá? E aí esse site, ele basicamente, ele mostra a questão do próprio congresso, né? Nesse ano ele tá mostrando aí que vai ser um congresso virtual, vai acontecer em novembro. E aí o mais interessante é, dentro desse site é que vocês podem pesquisar sobre os trabalhos, né, que estão envolvidos aqui no próprio SBQ, no próprio CBQ, dentro do próprio congresso, né? E ele também é um congresso muito interessante, que ele foca muito na questão do ensino de química, tá? Ele foca muito no ensino de química, né? E aí dentro do próprio SBQ, você pode ver aqui em trabalhos aceitos. Vocês podem procurar também as edições anteriores para pegar trabalhos anteriores, né? E aí dentro aqui, ó, tem os trabalhos que foram aceitos nas diversas áreas, né? Desde a química orgânica até na química dos materiais, alimentos, iniciação científica, projeto, feira de projetos de química, e tem aqui também a parte do ensino de química, né? Que é o que eu falei para vocês, que é o interesse aqui da nossa disciplina, né? Aí, por exemplo, ó, quando você nesse próprio congresso que vai acontecer em novembro, que já tem os trabalhos aceitos, quando você vem para ensino de química, ó, você já consegue de cara, você já consegue achar um trabalho com uma temática muito interessante que tem tudo a ver com a nossa disciplina, ó. Que ele fala aqui, ó, o uso de tecnologias no ensino de funções inorgânicas, aí 2 pontos, o laboratório virtual de química na sala de aula, né? Que é justamente toda aquela história que a gente já tinha conversado desde o início da disciplina, né? Que é você utilizar ferramentas, né, tecnológicas, né, para o ensino de ciências, ensino de química de modo geral. E aí esse trabalho aqui, ele traz, inclusive, ele traz justamente essa abordagem, né? Possivelmente eu vou dar uma olhada nesse trabalho aqui também, vou trazer esse trabalho, esse artigo, né, que foi enviado para o Congresso, e foi aceito, né, então ele tem a sua relevância científica. Eu vou trazer também esse trabalho aqui para a gente discutirmos aqui na nossa disciplina, tá? Também, ou seja, foi um trabalho que ele foi aceito, como eu falei para vocês, no Congresso Brasileiro de Química. E aí os outros trabalhos na área da educação, ele já envolve outras coisas que não necessariamente estão interligadas aqui com a nossa disciplina, né? Foi tipo a química dos super-heróis, né? De certa forma é importante, é lúdico, né? Mas aqui ele tá envolvido com outras metodologias, mas com aspecto lúdico para ensinar alguma coisa, né, relacionada de química. Outra coisa que é muito comum também no ensino de química é o uso de jogos, né? A questão da gamificação para algumas coisas, né? Então aqui ele está mostrando o uso de jogos como ferramenta no auxílio da aprendizagem de tabela periódica, né? É uma coisa também muito muito pertinente que nós podemos também utilizar a tecnologia, né? Para poder propor ou desenvolver algum jogo que facilite a aprendizagem de algum conteúdo na área de química, né? Essa questão de desenvolvimento de jogos é uma coisa que está bastante atual dentro do ensino de química. É uma coisa que a gente vai poder dar uma olhada também, tá? Ó, aqui embaixo também outro artigo também, ó, ele mostra o uso de jogos como recurso no auxílio de docentes para o ensino da tabela periódica aos deficientes visuais, ou seja, uma coisa muito interessante também, né? A questão de jogos aplicada para uma um objetivo específico. E é interessante, ó, que esse primeiro trabalho que eu mostrei para vocês, ele é um trabalho de alunos e professores do Instituto Federal do Maranhão. E esse terceiro trabalho aqui é do Instituto Federal do Mato Grosso. Então vocês podem perceber que, de certa forma, e o segundo trabalho que foi mostrado aqui, ele é da Universidade Federal Fluminense. Então vocês conseguem visualizar que os institutos federais, eles têm contribuído bastante, né, para essa questão da pesquisa envolvida no ensino de química, né? Ou seja, essa área do ensino, ela não é uma área que está restrita somente às universidades, né? Os estudos eles têm contribuído bastante. A gente consegue ver isso nos próprios congressos, né? Você consegue ver trabalhos. Então, só essa pequena amostra que eu estou trazendo para vocês aqui, você já consegue ver que os estudos estão participando bem dessa questão de desenvolvimento de trabalhos, né? Deixa só eu ver outra coisa aqui, gente.
Mas outras coisas que eu queria trazer para vocês. Então, até agora eu falei lá dos sites oficiais, né, do CNPq, da CAPES, falei agora da Sociedade Brasileira de Química, também falei do Congresso Brasileiro de Química, né, que é um site para consulta e de trabalhos na área de ensino bastante importante. E eu queria mostrar agora para vocês alguns sites interessantes que abordam o ensino de química, né, uma espécie de blog, né. É óbvio que vocês procurando na internet, pode ser que vão encontrar, inclusive, outros também, né? Mas aqui são sites específicos de alguns professores, alguns desenvolvedores, relacionados com o ensino de química. Então, tem o Que Fácil, né? Que é um site aí bem interessante, né? Para o ensino de química. Ele traz algumas coisas do Enem, que a princípio não está muito relacionado com a gente, mas traz questão de divulgação científica, traz humor, frases célebres, informações úteis, biografias, que eu achei muito interessante, curiosidades também muito interessante. Então, tudo isso, por exemplo, um site como esse, ele pode ser facilmente utilizado no ensino de química, né? Você pode pegar alguma informação, às vezes humor, ou alguma figura, né? Alguma curiosidade, né? A gente poderia pegar e inserir isso dentro de uma aula, né? Então, é um site muito interessante relacionado com química. Tem o química.net também, né? Não sei se ele vai conseguir abrir aqui na internet. Também muito interessante, né? Mostra vídeo, que tem vídeos, fala sobre livros, recursos, né? Mapas conceituais, palavras cruzadas, né? É um livro desse professor Emiliano, é um site desse professor Emiliano com muita coisa, tá? Relacionada à química, né? E vocês vão perceber, tipo, é bem aplicado para o ensino de química mesmo, lá do ensino médio, lá do ensino fundamental, tá? Então, são sites interessantes que podem ser utilizados pela gente, por nós, tá? Tem a questão do Química Sem Segredos, né? Também muito, muito interessante. Deixa eu ver se ele vai conseguir abrir. E tem também o SOC, né? Também que é uma ótima opção para quem quer aprender química relacionada com jogos, tá? Eu vou deixar também eu vou estar postando esse link aqui depois lá no Classroom para vocês acessarem, tá? E aí vocês terem todo o acesso aos blogs aí, para vocês darem uma olhada, porque eu só falando aqui ficou muito rápido, tá? Aqui eu estou mostrando para vocês o Química Sem Segredo, tá? É óbvio que ele vai falar também de vestibulares, de Enem, que são coisas que não estão, não são o nosso foco aqui. Nosso foco aqui mais são sempre em busca de metodologias alternativas que envolvam tecnologia para o ensino de química. E aí, desde que esse blog consigam aplicar isso, ou consigam mostrar isso, eles já serão úteis aí para as nossas informações, tá? Gente, basicamente, a aula de hoje era isso, tá? Era para me mostrar para vocês a questão dos sites, tá? Para vocês darem uma olhada, principalmente esses sites governamentais, onde tem as informações, onde vocês vão conseguir encontrar muita coisa, tá? Falando de YouTube, tem um canal muito interessante, gente, só que ele está mais associado aí para aulas mesmo de graduação, mas ele também tem muita coisa interessante para o ensino de modo geral, que é a Universidade da Química. Eu acho que possivelmente vocês todos já devem ter conhecimento desse site, desse canal, né? Deixa eu só tentar acessar aqui para vocês darem uma olhada. Deixa eu ver aqui. Para quem ainda não tem acesso, o site é esse, tá? Universidade da Química. E aí ele é bem legal, porque ele traz videoaulas normal da graduação, traz comentários sobre livro, aqui ele traz comentários sobre o filme da Marie Curie que saiu na Netflix, ele tem, por exemplo, 10 equações que todo químico deveria saber, aí vem a parte das aulas, ele fala um pouco de super-heróis. Gente, é um canal, assim, muito, muito, muito massa mesmo, a parte de química, tá? Então, eu queria deixar a dica para vocês aí também, caso vocês queiram depois estar dando uma olhada, é a Universidade da Química, certo? Inclusive, o dono do canal, professor Antônio Florencio, se eu não estiver enganado,
Ele é professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, o Instituto Federal Fluminense, se não estiver enganado, ou seja, é um professor também do Instituto. E é isso, gente. Ele é bem amplo, ele traz desde aula até curiosidades e opinião dele em relação a livros, um monte de coisa. Tá um site muito interessante, é um canal muito interessante que quando vocês estiverem procurando ou estiverem dando uma olhada aí no YouTube e quiserem ver alguma coisa interessante relacionada com química, podem colar nesse canal que a dica é muito interessante, muito boa, tá? Gente, então era isso, a nossa aula de hoje. Alguém quer falar alguma coisa, alguma dúvida, alguma curiosidade? Deixa os microfones abertos aí para vocês. Professor, tem uma pergunta com relação à utilização desses softwares. Pode falar. Posso? Pode. Teria algum deles que poderia auxiliar no ensino de termoquímica, termodinâmica, cinética química, química do segundo ano, soluções? O senhor teria algum em mente? Eu comecei a falar aqui e o microfone estava desligado. Possivelmente, dentro desses sites, né, que servem para simular laboratórios virtuais, inclusive eu vou até procurar aqui dentro do meu computador, que eu não estou com ele aqui de cabeça, que são os simuladores, possivelmente a gente vai encontrar alguma coisa para soluções, ou para cinética, ou para termodinâmica. Para tudo é difícil, porque às vezes esses sites de simulação, eles não conseguem contemplar tudo, tá? Mas às vezes a gente pode conseguir. Inclusive eu vou procurar aqui e trazer para nossa disciplina. Aí dentro daquele Crocodile Simulation, um site, esse já é um software, ele tem alguma coisa, cara, relacionada com química do segundo ano, que eu vou dar até uma olhada também, tá? Ou seja, eu não consigo te afirmar se tem para tudo que você está procurando. Não, com tá? certeza. Mas Eu não- eu teria não como compartilhar depois? Sim, sim. Que inclusive vai ser um dos objetivos da nossa disciplina. Vai ser trazer esses sites e a gente tentar, nós aprendermos, né, a manusear, a utilizar esses sites, tá? Certo. Cara, é porque, sinceramente, eu acho que ou tá no meu outro celular ou tá em algum lugar aqui do computador o endereço. Mas eu vou organizar certinho esse site e vou trazer pra gente Beleza. aplicar, tá? Beleza. O Carlos falou também do Khan Academy, também é muito interessante, tem videoaula, tem muita coisa interessante lá. É um excelente site também, tá? Para pesquisa, para ensino, tá? Então era isso, gente. Queria desejar para vocês aí uma boa tarde e até a próxima, gente. Até a próxima, professor. Valeu.